Olá a todos, pessoal, tudo bem? Bom, nesse encontro de hoje nós vamos começar a trabalhar, pessoal, com o tema das medidas cautelares pessoais, que no fundo são o tema da prisão e da liberdade, que o CPP chamou de cautelares pessoais no processo penal, porque elas restringem a liberdade e por esse motivo são cautelares pessoais. Tá joia? Então eu queria começar com vocês, pessoal, a ver primeiro o tema da prisão e da liberdade, mas vendo primeiro quais são as modalidades que tem no CPP de medidas cautelares pessoais para ver um quadro geral e depois vermos aí sim a prisão cautelar e a liberdade provisória. Tá joia? Então eu queria começar com vocês situando o tema só, que é o tema das cautelares pessoais, que é como o CPP chamou as restrições da liberdade que tem natureza cautelar ou que tem função de assegurar o processo. Então nós vamos aqui ver, dentro do processo penal, as chamadas medidas cautelares pessoais. Nós veremos que a função dessas medidas, gente, é igualzinho às cautelares, aliás, são iguais às cautelares do processo civil. A diferença é que as cautelares do processo civil normalmente são constrição de bem e a do penal é uma restrição de liberdade. E justamente porque restringem a liberdade pessoal é que são chamadas de cautelares pessoais. Porque elas recaem sobre a liberdade da pessoa e não sobre os bens dela. Mas veremos que essas restrições e até a prisão cautelar, elas têm a mesma função jurídica que tem as cautelares do civil. E veja só, pessoal, um exemplo só. Tá? Por que nós, em processo civil, pessoal, por que a gente pode arrestar bens ou sequestrar bens? Qual é a função que tem lá no processo civil, gente, o sequestro de bens ou arresto de bens? Só você quer garantir a eficácia do processo. Eu quero garantir o adimplemento da obrigação no final. Então eu já vou fazer uma constrição de bens para garantir que, se condenado for, ele tenha bens que possam saldar essa dívida. Tá? Em penal vai ser a mesma coisa, gente. Tá? É que aqui a prisão ela também terá por fim assegurar a eficácia do processo. Basta que você pense, gente, num caso de prisão preventiva em risco de fuga. Vamos imaginar, pessoal, que está evidenciado que ele está em vias de fugir. Aí o juiz decreta prisão preventiva em caso de risco de fuga. Essa prisão busca o quê, gente? Ela não busca antecipar uma pena, ela busca assegurar a eficácia do processo. Se ele fugir, pessoal, e eu condená-lo, eu vou condenar, mas não vou aplicar a pena. O processo ficaria ineficaz, tá bom? Então você vai prender para quê? Para prevenir a fuga e garantir que, se condenado for, eu tenha a quem aplicar a pena, eu quero com essa prisão garantir a eficácia do processo. Por isso é que se fala que elas são medidas cautelares, porque a função é a mesma que tem as cautelares do processo civil. A função dessa prisão é assegurar a eficácia do processo, não é antecipar pena. Tá joia? A diferença é que as cautelares no civil recaem sobre bens, a do penal recai sobre a liberdade. Eu vou restringir a liberdade e não constringir bens. Só muda isso. Tá bom? Belezinha? Então é importante que vocês vejam, pessoal, que essa prisão não é antecipação de pena. Ela tem natureza cautelar. E por ter função cautelar é que ela é considerada compatível com a presunção de inocência. Porque veja, como que você pode, gente, aceitar que eu prendo preventivamente alguém no inquérito enquanto ele ainda é presumidamente inocente? Como que você compatibiliza a possibilidade da prisão preventiva no inquérito com a presunção de inocência? É só você reconhecendo que a prisão tem função cautelar, tá bom? Esse é o único jeito de você dizer que essa prisão é compatível com a presunção de inocência, que essa prisão é constitucional. Que se fosse uma antecipação de pena, você estaria tratando como se fosse culpado quem ainda é presumidamente inocente. Então, não estou chamando o cara de culpado. Eu estou dizendo que se ele, pessoal, dá indícios de fuga, ele está colocando em perigo a eficácia do processo. E se coloca em perigo a eficácia do processo, eu vou prendê-lo com função cautelar, mas não para puni-lo de forma antecipada. Está clara a ideia, gente? Sim? Porque essa é a premissa teórica do assunto nosso. É que as restrições que veremos hoje não são antecipação de pena, mas têm natureza cautelar. Vou marcar isso aí, então? Mas a ideia está clara, gente? Sim? Tá? Pensa que juridicamente é igual uma cautelar do civil, beleza? Eu só quero assegurar a eficácia do processo e mais nada, tá bom? Então marca aí. Vamos marcar só a premissa teórica para entender o assunto, tá bom? Aí veremos com calma as espécies que tem, quais são e assim por diante, tá? Então marca aí, observação. Eu vou usar, gente, o exemplo da prisão preventiva, que é a mais intensa restrição que tem das cautelares pessoais.
Tá? Então marca aí, observação. A prisão preventiva não significa uma antecipação da pena. Ela não significa uma antecipação da pena, vírgula, pois ela possui natureza cautelar, vírgula, ou seja, vírgula, ela representa um instrumento ou meio, para assegurar a eficácia do processo. Então isso é que permite a gente compatibilizar a possibilidade da prisão preventiva com a presunção de inocência. Não viola a Constituição porque você não está antecipando pena, não está considerando o culpado. Tá? Eu só estou prendendo porque ele colocou em risco com a sua conduta a eficácia do processo. A mesma coisa, pessoal, se o cara ameaçar testemunhas. Se você ameaçar testemunha, você vai prender preventivamente para quê? Para garantir a instrução do processo ou para garantir a produção de prova testemunhal. Mas eu estou prendendo porque ele primeiro colocou com a sua conduta em risco a eficácia do processo. Tá bom? Eu não estou impondo pena, eu estou evitando o risco do processo que ele criou ao processo. Tá ok? Beleza, gente? Tranquilo? Veremos então, pessoal, que no CPP, as cautelares pessoais, elas são gênero, e elas terão duas espécies a depender da intensidade da restrição. Pessoal, se a cautelar privar a liberdade, ela vira prisão. Então a primeira espécie que nós vamos ter, porque é mais intensa, é a chamada prisão cautelar. Então marca aí, vamos lá. Então, a primeira modalidade das cautelares pessoais, nós vamos chamar de prisão cautelar. Mas a prisão significa uma privação total da liberdade. Se eu privo a liberdade, ela vira uma prisão cautelar. Agora, e se eu só restringir a liberdade, mas não o privar da liberdade? Se eu só restringo a liberdade, mas o mantenho em liberdade, aí surgirão as cautelares diversas da prisão. Nós temos, portanto, duas espécies do gênero medidas cautelares pessoais. Nós temos a prisão cautelar, que priva a liberdade, e aquelas que o Código chamou de cautelares diversas da prisão. Se são diversas da prisão, ele continua em liberdade, mas sob restrição. Ele sofrerá restrição de liberdade, mas não privação. A palavra-chave é: a prisão priva a liberdade. As outras só restringem, mas não retiram a liberdade. Tá certo? Elas são, portanto, dois níveis diferentes de restrição. Eu queria começar a ver com vocês, então, de baixo para cima. Eu quero já ver com vocês as diversas da prisão, e daí nós vamos focar o resto da aula inteira na prisão cautelar. Já que o nosso foco será a prisão, eu vou eliminar já a segunda espécie, e aí ficaremos até o fim da aula só vendo a prisão cautelar. Tá ok? E onde você encontra no CPP as cautelares diversas da prisão? Nós vamos encontrar um leque de 10 cautelares diversas da prisão, lá nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal. Elas estão todinhas, pessoal, elas são 10 cautelares diversas da prisão, elas estão todas nos artigos 319, que eu vou comentar com vocês agora, e no artigo 320. E o artigo 319 ele vai trazer um leque de 9 medidas cautelares diversas da prisão. Eu tenho 9 delas no artigo 319 e eu tenho uma 10ª no artigo 320. E vejam algumas comigo, pessoas principais, para que vocês só vejam muita coisa do que vocês assistem no noticiário, no dia a dia, elas são cautelares diversas da prisão. Veja, por exemplo, a do artigo 320. A do 320 é a retenção do passaporte e a proibição de se ausentar do país. Então, quando você vê que o juiz impôs a retenção do passaporte, ele está impondo uma cautelar diversa da prisão do artigo 320. É a retenção do passaporte
e a proibição de se ausentar do país. Ele não pode sair do país, mas dentro do país ele está solto ou preso. Só ele está solto, ele não pode sair do país. É a proibição de sair do país com retenção do passaporte. Então ele não pode visitar o Mickey, mas ele pode ir até o Beto Carreiro World sem problema algum. Tá bom? Ele não pode só sair do país. Beleza? Mas ele está sob uma restrição e não com a liberdade privada. Ele está dentro do país, ele está solto, mas ele não pode sair do país. Tá ok? E vejam outras restrições que você encontra, algumas delas principais, logicamente, do artigo 319, que tem um leque de 9 medidas, já que elas são 10 ao todo. Tá? Veja, pessoal, a medida que tem no artigo 319, inciso 1. É a retenção do passaporte e a proibição de sair do país. Tá ok? E vejam agora, gente, algumas do artigo 319. A do inciso 1 é a mais branda que tem. É o chamado comparecimento, é a obrigação de comparecimento periódico em juízo. Essa aqui é a mais light que tem, porque só obriga o sujeito a um comparecimento de tempos em tempos no fórum. É o chamado comparecimento periódico em juízo. E o juiz é que fixa essa periodicidade do comparecimento. Comparecimento periódico em juízo. Ele deve comparecer no fórum de tanto em tanto tempo para assinar uma ficha de frequência e justificar as atividades. Atualizar o endereço, o local de trabalho e assim por diante. Mas veja que ele está em liberdade. A obrigação dele é só qual? É comparecer periodicamente em juízo para justificar atividades e mais nada. Tá bom? É bem mais leve do que a pessoa ser presa preventivamente. Certo? E vejam só, pessoal, uma outra restrição do inciso 4, por exemplo. O 319, inciso 4, ele traz uma outra cautelar diversa da prisão, bastante comum na prática, que é a proibição de se ausentar da comarca. Aqui o sujeito não pode sair da comarca sem autorização do juiz. Se quiser sair da comarca, ele tem que pedir para o juiz uma autorização, porque ele tem a proibição de se ausentar da comarca onde ele reside. Mas ele está sujeito a uma restrição de locomoção, mas não a uma prisão. Ele está preso, mas se for sair da comarca, ele tem que pedir para o juiz autorização. Tá? E vejam só que interessante a cautelar do artigo 319, inciso 8. A do inciso 8 é a famosa fiança. Então, hoje em dia, pessoal, qual que é a natureza jurídica da fiança? A fiança está no rol das cautelares diversas da prisão. Por isso é que a fiança leva à soltura, porque ela é uma restrição diversa da prisão. Ele fica sob restrição da liberdade, mas ele fica em liberdade sob fiança. Tá joia? E para encerrar, gente, veja do inciso 9. Ela é a famosa monitoração eletrônica. É a famosa tornozeleira. Quando o juiz, gente, impõe a tornozeleira, ele está impondo uma cautelar diversa da prisão, que o Código chamou de monitoração eletrônica. É a imposição de que ele use uma tornozeleira para ficar monitorado eletronicamente para onde ele vai. Então, quando o juiz impõe o uso de tornozeleira, ele está impondo, no fundo, uma cautelar diversa da prisão. Tá certo? Ele pode ficar solto, mas sob controle ou sob restrição. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Pois não. Então, pessoal, vejam só. Essas cautelares, pessoal, a ideia é a seguinte, gente, como elas são diversas da prisão, a ideia é, se o juiz entender, pessoal, que é suficiente para você poder, se é suficiente ao caso concreto, uma cautelar diversa da prisão, a diversa da prisão vai ter preferência, tá? Se for suficiente uma restrição mais branda, a mais branda prefere e impede a possibilidade da prisão preventiva. Então, a prisão se tornou, gente, a última medida de que o juiz lança a mão ou de que o juiz cogita. Ele tem que ver primeiro se não é suficiente aplicar uma dessas cautelares ou até mais de uma das cautelares diversas da prisão. Quando for insuficiente uma cautelar mais branda, aí é que o juiz recorre, em último caso, à prisão preventiva. Mas se for suficiente qualquer das cautelares alternativas, a mais branda prefere e bloqueia a possibilidade da prisão. A prisão é excepcional. Eu só imponho prisão, gente, tecnicamente falando, tá bom? Porque, pessoal, em nosso dia a dia, o uso da prisão é abusivo.
Mas tecnicamente, juridicamente falando, ainda mais em OAB, eu só imponho prisão quando insuficientes as cautelares diversas da prisão. Se for bastante aplicação de uma ou mais de uma cautelar alternativa, as mais brandas preferem e a prisão perde o cabimento. Tá? Pois não. Só exato. É o juiz, gente, que aplica, no caso, as cautelares diversas da prisão. Só o que o juiz ele tem que ver, gente, é se nesse caso a restrição se ela é proporcional ou não. Pessoal, por exemplo, vamos aqui imaginar uma hipótese, tá? Vamos imaginar, pessoal, que a ameaça à testemunha não seja, gente, uma ameaça violenta. Vamos imaginar, pessoal, que a ameaça à testemunha, vamos imaginar duas ameaças à testemunha, tá? Uma ameaça consiste, pessoal, em o sujeito ficar do outro lado da rua, tá? Olhando feio para a testemunha quando a testemunha ela sai de casa. Então, veja, a testemunha está aterrorizada porque ela sai de casa e vê o réu ou o investigado do outro lado da rua olhando feio para ela. Na banca de jornal, pessoal, mas olhando para ela. Ela se sente intimidada, tá bom? Isso é uma ameaça? Pode ser, na ótica dela pode ser. Mas vejam, para essa ameaça, gente, é necessário você prender o sujeito? Não, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar uma interessante cautelar diversa da prisão, que é o 319, inciso 3. Eu posso determinar, pessoal, a proibição de aproximação a menos de 200 ou 500 metros. Eu aplico para ele uma cautelar diversa da prisão, que é a proibição de se aproximar da vítima a menos de 300 metros. Se o cara cumprir, você resolveu o problema sem você precisar prendê-lo. Se ele cumprir regularmente essa proibição, você afastou o sujeito da vítima e cessou a intimidação. Veja que nesse caso não era necessário prender. Se era suficiente uma cautelar alternativa ou mais branda, a mais branda prefere. Tá? Mas imagina agora, gente, uma outra ameaça. Eu tenho que ver no fundo o caso concreto e ver a intensidade da ameaça. A depender da sua intensidade, você responde com uma cautelar também de intensidade diferente. Vamos imaginar, gente, uma outra ameaça. Só que essa outra ameaça consiste em a vítima saindo de casa, o acusado pega, pessoal, chega por trás dela, dá um mata-leão, derruba a vítima no chão, pega um revólver, engatilha o revólver, coloca no fundo da boca dele, até, pessoal, sentir na garganta. A vítima, pessoal, sentiu o gostinho de ferro no fundo da sua garganta, porque ele colocou o revólver inteiro engatilhado e falou: se depuser contra mim, eu mato você e a sua família inteira. Ele não ia, pessoal, vejam, ele não iria conjugar o verbo depor. Ele não iria dizer se depuser. É se depor contra mim, eu mato geral. Tá bom, pessoal? Mas vamos dizer que ele vai, a gente derruba a vítima, coloca um revólver engatilhado na boca dela, ela está tremendo de medo, ela se urinou inteira, e ele vai, gente, e com o revólver na boca dela fala: se depuser contra mim, eu mato você e a família inteira, entendeu? Ela, entendi. Com o revólver na boca, pessoal. Tá? Vejam, olha o nível da ameaça do cara. O cara colocou uma arma de fogo engatilhada no fundo da boca da pessoa, se de repente dispara, você mata a pessoa. Só vejam, nesse caso, é necessário prender? Nesse porque essa é uma ameaça que exige uma prisão. Só a outra ameaça, por ser mais branda, para ela era suficiente uma cautelar diversa da prisão. Depende do risco que ele cria ao processo. Tá? Para um risco menor, uma cautelar mais branda. Para um risco maior, uma cautelar que é a prisão preventiva. Depende do caso concreto. Eu tenho que avaliar qual que é a cautelar que é proporcional para a conduta praticada. Está clara a ideia, gente? Sim? Mas em prova de OAB, qual é a lógica nossa? É você, pessoal, batalhar para mostrar ao juiz que é suficiente uma cautelar diversa da prisão. Que se for suficiente a diversa da prisão, você evita que o juiz decrete a prisão preventiva. É essa a ideia. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Ou não? Não? Podemos seguir? Então, gente, pessoal, vejam só, questão importante final, que é a seguinte questão. Qual é a importância de você saber que o juiz pode aplicar cautelares diversas da prisão? É que se o juiz aplicar uma cautelar diversa da prisão, em qual situação jurídica que entra o sujeito? Ele vai ficar, pessoal, em que situação jurídica se o juiz impuser a ele uma cautelar diversa da prisão? Ele fica em situação de liberdade provisória. Isso aqui hoje no Brasil significa a liberdade provisória. Ele está em liberdade, mas sob cautelar diversa da prisão. Se ele está em liberdade, mas sob cautelar diversa da prisão, ele está em liberdade provisória, porque é uma liberdade sujeita ao cumprimento de obrigações. Se cumprir a obrigação imposta, ele continua solto. Se vier a descumpri-la, eu posso prendê-lo. Por isso é que é provisória. É porque ela está condicionada ao cumprimento de obrigações alternativas.
Se as cumpre regularmente, continua solto. Se as descumprir, eu posso vir a prendê-lo. Tá? Então, aquela pessoa a quem o juiz aplicou uma cautelar diversa da prisão, o sujeito entra em situação de liberdade provisória. Isso é que significa hoje a liberdade provisória. É a manutenção em liberdade, mas com a imposição de cautelar diversa da prisão. E ela é provisória justamente porque ela está sujeita ao cumprimento de uma restrição. Se não cumprida a restrição, eu posso vir a prendê-lo e tirá-lo dessa liberdade provisória. Está clara essa ideia, gente? Sim? Assim você entende o que é, na essência, chamada liberdade provisória. É uma liberdade sujeita a cautelar diversa da prisão. Certinho? Matamos com isso, então, as espécies mais brandas que são as diversas da prisão. Veremos agora as modalidades que tem no Brasil de prisão cautelar, que significa uma verdadeira privação da liberdade e não só uma restrição dela. Tá joia? Então a gente vai agora ver a prisão cautelar. E já é importante que vocês vejam, pessoal, qual que é a nomenclatura que pode aparecer em prova. Tá? Porque pode ser que apareça em prova a expressão prisão cautelar ou também pode ser chamada como... É muito comum aparecer em OAB prisão cautelar ou processual, e todas são sinônimos que designam o mesmo objeto. Tá? Eu posso chamá-la de cautelar ou processual ou provisória. E as três indicam o mesmo objeto e são expressões usadas como expressões sinônimas. E pode aparecer em prova com qualquer das três nomenclaturas. Então, repara só, ela pode aparecer como cautelar, e vamos entender, gente, também o significado dessas expressões. Por que se fala cautelar ou processual? É porque a cautelar é um instrumento de quem, gente? Ela é um instrumento do processo ou do direito material? A função dela é impor pena ou assegurar a eficácia do processo. Então, a função dela é assegurar o processo. Como ela é imposta em função do processo, se diz que é processual. Porque as cautelares são um instrumento de eficácia do processo. A função é processual e não penal. Não é punir, e sim assegurar a eficácia do processo. Tá bom? E por que se diz provisória? Só porque essa prisão vale, gente, enquanto não houver uma decisão definitiva. Ela é provisória porque sujeita a uma decisão definitiva. Se condenado mais tarde, a prisão vira pena. Se absolvido, ele será solto. Ele fica preso até que sobrevenha uma decisão condenando ou uma decisão absolvendo. E até que haja uma decisão definitiva, tudo é provisório. A prisão é provisória, a liberdade é provisória. É essa a ideia. Tá bom? E quais que são hoje no Brasil, gente, as 4 espécies do gênero prisão cautelar ou processual ou provisória? Nós temos hoje 4 prisões que têm função processual e não significam antecipação de pena. Quais são elas? Que são elas que veremos ao longo da aula. Tá? Então, quais são as espécies que hoje existem de prisão cautelar ou processual ou provisória? Nós temos 4 modalidades. A primeira, que vem logo após o crime, é a prisão em flagrante. Então, a prisão em flagrante é a primeira espécie do gênero prisão cautelar ou processual ou provisória, que veremos já já em separado cada uma delas. Tá bom? Qual que seria a segunda prisão? A segunda é a prisão temporária, que vamos ver depois que é uma prisão que o juiz só pode impor durante o inquérito ou durante a investigação. Como a temporária é para fins de investigação, veremos que essa prisão só cabe durante o inquérito. Mas veremos depois com calma a temporária, uma por uma. A outra e a principal é a prisão preventiva, de que nós falamos até agora. Ó. A preventiva é uma das 4 espécies de prisão cautelar. E a quarta modalidade, que ficou super famosa, pessoal, em casos, por exemplo, como a da esposa do ex-governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, é a prisão domiciliar, que é a prisão para gestante ou para quem tem filho menor de 12 anos. E veremos que a prisão domiciliar, a função dela é substituir a preventiva. Nós vamos ver que a prisão domiciliar você encontra nos artigos
317 e 318 do CPP. Mas o que importa saber por enquanto o que é, gente? É que a domiciliar ela tem função substitutiva da preventiva. O juiz pode substituir a preventiva decretada por uma prisão domiciliar quando a lei autoriza. Mas a domiciliar entra em substituição à prisão preventiva. Que importância prática que tem isso, gente? É que o juiz nunca impõe, pessoal, direto a domiciliar. Ele vê se é caso de preventiva. Se for caso de preventiva, o juiz decreta a preventiva. Depois que decretou a preventiva, se a lei permite a domiciliar, ele vai trocar a preventiva decretada por uma prisão domiciliar. E daí a pessoa fica presa em domicílio e não em cela comum de cadeia pública. Mas o juiz nunca impõe, pessoal, você nunca impõe direto a domiciliar. A domiciliar vem em substituição da preventiva e por isso pressupõe uma preventiva já decretada. Se decretou a preventiva, aí eu penso em substituí-la por uma domiciliar, se a lei autoriza, no artigo 318. Tá ok? Belezinha? O que temos que ver a partir de agora, pessoal, são aqui as características de cada uma dessas 4 prisões. Eu vou começar com vocês pela ordem sequencial, que é o flagrante, que vem logo após o fato, e por isso seria a primeira prisão que nós veremos. Pois não. É que a temporária, a gente vai ver já, pessoal, em separado. Eu vou montar um quadrinho com vocês, porque o que a OAB mais pergunta da temporária e da preventiva são as diferenças entre elas. Como a OAB pergunta muitas diferenças, eu vou, pessoal, optar por estudar com vocês as duas em paralelo. Eu vou montar um quadro e veremos em paralelo as características da temporária e da preventiva. Nós vamos já estudá-las com base nas diferenças, porque é isso aqui mais cai na prova de OAB. Aí veremos em paralelo, num quadro, em 2 colunas, lado a lado, a temporária e a preventiva. Então a ideia é vermos primeiro o flagrante, tá bom? Depois veremos em conjunto, em paralelo, a temporária e a preventiva e, por fim, a domiciliar. Tá ok? Até aqui tudo bem, gente? Tudo bem nunca, mas está claro? É isso que importa. O que importa é estar claro, né? Tá tudo bem, estaria se estivéssemos no bar tomando cerveja. Mas, né? Tá? Oi? Desde que a aula seja temporária, a gente aceita. Não pode ser uma aula, né, eterna, senão, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Oi? Exato, né? Então vamos lá. Exatamente. Se tivesse a meia luz, já ia estar naquele soninho gostoso, tá bom? Tem que manter o ar gelado, trincando, e a luz forte, porque esse é o segredo de manter acordado. Então vamos lá. Então, nós vamos começar a ver agora a prisão em flagrante. E qual que é o diferencial do flagrante se comparado às outras prisões? É que o flagrante é a única delas que independe de ordem judicial. Então, o diferencial da prisão em flagrante é que ela é a única dessas 4 prisões que dispensa ordem judicial. Tanto que o flagrante é feito por quem, gente? Quem que realiza o flagrante independentemente de ordem do juiz? É o delegado de polícia e a autoridade policial. O delegado realiza o flagrante, pessoal, e depois comunica o juiz. Não tem uma ordem prévia. Então, o flagrante é a única dessas prisões que nós vamos ver que independe de ordem judicial. Todas as demais é o juiz que decreta. O flagrante é a única prisão que o delegado primeiro realiza e depois comunica. Aqui inverte. As demais o juiz decreta e depois a polícia executa. Aqui não. O flagrante, pessoal, tendo em vista a urgência dele, aliás, a Constituição autoriza que o delegado execute a prisão e depois comunique o juiz. Pode ver o que fala a Constituição, gente, é interessante, tá? O que fala o artigo 5º, 61 da Constituição, que é o LXI. Ele fala que ninguém será preso senão por ordem judicial ou em flagrante delito. Por que ele colocou a conjunção ou separando ordem judicial de flagrante? É para dizer que o flagrante independe do requisito anterior. Por isso é que ele pôs ordem judicial ou flagrante. É para dizer que o flagrante dispensa esse requisito que é a ordem do juiz. Tá joia? Nós temos que ver então, pessoal, para que nós possamos entender, gente, a sequência das coisas, tá? Eu queria que vocês vissem comigo as formalidades que o delegado realiza quando alguém lhe é apresentado fisicamente preso. Então vejam só, pessoal, o que o delegado faz quando, por exemplo, um policial militar apresenta alguém capturado e apresenta alguém preso em flagrante? Ele tem que realizar as formalidades da prisão que veremos agora.
E essas formalidades, elas são essenciais, porque se faltar uma delas, o que você alega enquanto advogado na OAB, gente? Se faltar qualquer formalidade legal, a prisão se torna ilegal. E se ela fica ilegal, você pede relaxamento. Tá? Por isso é importante saber as formalidades do flagrante. Porque se não for respeitada uma formalidade que seja, você alega ilegalidade para ser relaxada a prisão. Tá ok? Nós vamos começar a ver então primeiro as formalidades que o delegado realiza quando alguém lhe é apresentado fisicamente preso. E são basicamente, pessoal, 3 formalidades, não tem segredo, tá? Nós vamos ver as formalidades legais da prisão em flagrante, que dão uma ideia boa da sequência das coisas no flagrante. São as formalidades legais da prisão em flagrante. E a primeira formalidade que o delegado realiza quando alguém lhe é apresentado preso é a chamada lavratura do auto de prisão em flagrante. Então o delegado começa lavrando. A primeira formalidade consiste na lavratura de uma peça chamada auto de prisão em flagrante. Ele começa então lavrando o auto de prisão em flagrante, cujo conteúdo você encontra lá no artigo 304 do CPP. Então ele lavra o auto de prisão em flagrante, cujo conteúdo vem no artigo 304 e que eu verei com vocês agora. E o que ele vai fazer dentro dessa peça chamada auto de prisão? Dentro do auto de prisão ele vai ouvir todos envolvidos na prisão, mas tem uma sequência para essa oitiva, gente. Ele vai inquirir que pessoas e em que sequência. De acordo com o artigo 304, o delegado vai ouvir dentro do auto de prisão, ele começa inquirindo quem? Ele começa ouvindo a pessoa que o código chama de condutor do preso. Ele começa ouvindo a pessoa que conduziu o preso à delegacia de polícia. Quem conduziu o preso até ali é o primeiro a ser ouvido. É o chamado condutor do preso. Ele vai dizer por que apresentou alguém capturado em delegacia de polícia. Então, o delegado começa ouvindo dentro do auto de prisão, ele ouve o condutor, que geralmente é um policial militar. Depois ele inquire quem? Depois ele ouve, de acordo com o artigo 304, depois ele ouve as testemunhas da infração. Então ele vai ouvir o condutor do preso, depois as testemunhas da infração, ele vai encerrar o auto de prisão interrogando o preso. Ele interroga o preso e com isso ele conclui a lavratura do auto de prisão. Então, basicamente, a sequência de inquirições é condutor do preso, testemunhas da infração e, por final, o interrogatório da pessoa presa. Ele vai ter que interrogar ao final por quê, gente? Ele interroga ao final, pessoal, porque ele pode se defender no interrogatório. E só pode se defender se ele antes souber o que todos disseram contra ele. Sabendo o que todos disseram contra ele, ele vai saber do que ele pode se defender, se assim quiser, quando for interrogado. Por isso é que a ordem é condutor, testemunhas e interroga o preso ao final. Certinho? Pois não. Pessoal, pode ser, gente, qualquer testemunha da infração, tá? Não vai importar, pessoal, se ele é, pessoal, eventualmente, digamos assim, amigo ou conhecido da pessoa presa. A favor de quem, você diz? Então, pessoal, vejam, pode ser alguém ligado ao preso? Pode. Pessoal, exemplo, tá? Vamos imaginar, gente, que um parente dele presenciou o crime e presenciou que ele matou alguém em legítima defesa. Eu vou ouvi-lo, pessoal? Vou, porque isso é altamente relevante. Tá? Mas então, pessoal, vejam, se alguma testemunha, ainda que ligada ao réu, presenciou o fato... Ah, tá, seria um álibi. Ele vai dizer, olha, o sujeito não estava lá, ele estava na minha casa assistindo, sei lá, The Voice Brasil, vendo lá a final do The Voice, e, portanto, ele não podia estar matando lá. Só em tese pode, tá ok? É uma testemunha, vejam, o inquérito policial, a priori, pessoal, deveria buscar o esclarecimento do fato, e não só subsidiar a acusação. Então, se for relevante, se de repente a pessoa dá um álibi, eu posso ouvir? Só posso, tá? Porque
porque isso pode ser interessante, pode ser importante para o juiz avaliar mais tarde essa prisão em flagrante que será comunicada ao juiz em 24 horas. Tá ok? Embora a pessoa 304 não fale nesse caso, mas ela pode ser uma testemunha que possa dizer que ele estava em outro lugar, que é o álibi, já que álibi significa em outro lugar. Ele fala que ele estava em outro lugar e, portanto, ele não poderia ter praticado esse crime em outro lugar na mesma hora. Em tese pode, não tem problema algum. Tá bom? É que isso é incomum, isso é um pouco mais raro. Geralmente a testemunha do álibi surge depois. É difícil aparecer na hora do fato. Tá bom? Até porque se prendeu em flagrante, a pessoa estava no local do crime, não estava em outro. Geralmente. Tá? Pois não. Pessoal, então, 304 não fala em vítima. Tá? Mas ele não fala em vítima por quê? Porque nem todos os crimes possuem vítima. Tem crimes cuja vítima é a coletividade, como é o tráfico de drogas, a embriaguez ao volante, cuja vítima é a segurança viária ou é a coletividade. Agora, se vítima houver, pessoal, o delegado deve ouvi-lo no auto? Deve, tá? Pessoal, prevalece em doutrina que o delegado vai ouvir, embora não mencionada no artigo 304. E ele ouviria depois do condutor. Seria antes das testemunhas, o ideal. É que ele ouvisse o condutor, se houver vítima, a vítima, depois as testemunhas e depois interroga o preso. Tá? Então, a vítima, embora não mencionada no artigo 304, se houver, convém ouvir. Aliás, é essencial, pessoal, você ouvir a vítima num caso de roubo. É a vítima que vai dizer como ele praticou o roubo e reconhecer, no caso, lá no auto de reconhecimento, reconhecer a pessoa presa. Então, ouvir a vítima em alguns crimes, como roubo, é essencial. Tá joia? E embora o 304 não fale de vítima, você pode ouvi-lo, pode ouvi-la tranquilamente e sugere-se que se ouça antes das testemunhas, igual na instrução processual. Por uma analogia ao artigo 400 do CPP, você ouviria antes das testemunhas o ofendido. Tá claro? Beleza, gente. E depois que o delegado lavrou todo o auto de prisão, aí ele vai realizar a segunda formalidade, que é a chamada entrega da nota de culpa. Ele vai entregar ao preso, mediante recibo, uma peça chamada nota de culpa. E vamos ver então qual é o conteúdo dessa formalidade chamada nota de culpa. Ele entrega ao preso, mediante recibo, é a entrega da nota de culpa, que você encontra no artigo 306, parágrafo 2º. É a entrega da nota de culpa. Então, o conteúdo dessa peça você encontra disciplinado no artigo 306, parágrafo 2º. Mas pensa assim, o conteúdo dessa nota de culpa, ela seria, entre aspas, um resumo do auto de prisão. Porque em nota de culpa, o delegado vai resumir o motivo da prisão apurado na oitiva das pessoas envolvidas. Então, na nota de culpa, essa peça conterá um resumo dos motivos da prisão. Eu vou resumir o motivo da prisão que foi apurado lá dentro do auto. Eu vou dizer, você foi preso porque, segundo as testemunhas, você foi encontrado arrombando um carro ou esfaqueando uma pessoa. Eu vou resumir o motivo da prisão e o que mais. Eu vou fazer um resumo do motivo da prisão que foi apurado dentro do auto de prisão. E eu vou ainda mencionar, basta mencionar o nome do condutor, vou dar ciência ao preso, de quem figurou como condutor e de quem figurou como testemunhas. E veja que esse conteúdo é exatamente o conteúdo do auto de prisão. Eu vou resumir o motivo apurado e indicar o nome do condutor e das testemunhas. Então, essa nota de culpa seria um resumo do auto de prisão. É uma síntese. Tá joia? Beleza? E qual que seria, gente, a nossa terceira e última formalidade que encerraria a formalização da prisão em flagrante? O que fará o delegado depois que ele lavrou o auto de prisão e entregou ao preso, mediante recibo, a nota de culpa? Ele tem que fazer as comunicações da prisão. Aí a terceira e última formalidade são as comunicações que a lei impõe. E veremos para quem que ele tem que comunicar essa prisão em até 24 horas. Então, a terceira e última formalidade é a comunicação a 3 pessoas que a lei impõe em toda e qualquer prisão. Então, eu verei com vocês primeiro aqui, gente, as comunicações que são obrigatórias em todo e qualquer caso, que é uma tríplice comunicação. São as comunicações a quem?
é a comunicação ao... Aqui estão 3 pessoas. É a comunicação ao juiz. Também ele vai comunicar a prisão ao Ministério Público, o nosso enxeridos leges, e também vai comunicar a prisão à família do preso ou pessoa por ele indicada no seu lugar. Então essa é a tríplice comunicação que o delegado tem que fazer em toda e qualquer prisão, não tem exceção. Essas 3 são obrigatórias sempre. E você encontra essas 3 no artigo 306, caput. Veremos já já o prazo final. Mas ele tem que fazer essas 3 comunicações em toda e qualquer prisão em flagrante, de acordo com o artigo 306, caput do CPP. Essa tríplice comunicação sempre é obrigatória. É para o juiz, MP e família do preso, ou pessoa que ele indique no lugar da família. Só que tem uma 4ª comunicação que eu vou ver com vocês em separado. Por quê, gente? Porque essa 4ª está condicionada a um requisito que a lei impõe. Então essa 4ª comunicação eu vou ver em separado, porque essa pode ser necessária ou não, a depender do caso concreto. Como essa varia, essa eu vou deixar em separado. Porque as 3 primeiras o delegado faz sempre. Essa 4ª pode ser necessária ou não, veremos a depender do quê. Então nós vamos ver aqui uma 4ª comunicação, que é a comunicação para a Defensoria Pública. Em que a comunicação para a Defensoria Pública nem sempre será necessária. Ela só é necessária quando presente uma condição que veremos aqui no artigo 306, parágrafo 1º. Então vejam que a comunicação para a Defensoria Pública está condicionada a um requisito. E como ela depende da satisfação de um requisito, eu vou colocá-la em separado. E você encontra esse requisito no artigo 306, parágrafo 1º. Ele vai dizer que o delegado só é obrigado a comunicar à defensoria quando. Se a lei fala quando, ela está impondo uma condição. Ele fala que essa comunicação só é obrigatória quando o preso, mas vejam aqui a condição, ó. Ela só é obrigatória quando o preso não disser, o nome do seu advogado durante o auto de prisão. Se o preso não disser o nome, do seu advogado, é porque ele não tem advogado particular. Se não tem advogado, o delegado deve comunicar à Defensoria Pública. Mas só deve comunicar quando o preso não disser o nome do advogado no auto de prisão. Agora, e se o preso informar, pessoal, quem é o advogado dele? Ele fala, doutor, eu tenho advogado que é o doutor João da Silva, o cara sabe até o AB de cabeça, de tão cliente que ele é, ele sabe o AB, ele sabe o celular do escritório, o celular do cara, ele sabe, pessoal, ele sabe o nome do seu advogado completo, tá? Quando ele se graduou, quando ele fez mestrado, qual que é a experiência dele, só o cara conhece, gente, o látis completo do advogado dele. Tá? Ele fala, doutor, o meu advogado é o doutor João da Silva, ponto final. Pessoal, se ele informar ao delegado o nome do advogado, fica dispensada a comunicação à Defensoria Pública. Que se falou o nome do advogado é porque ele tem um advogado particular, seria desnecessária a comunicação para a Defensoria. Então essa pode ser necessária ou não, a depender de ele falar ou não o nome do advogado no auto de prisão. Se não disser o nome, tem que comunicar à Defensoria. Se informar o nome do advogado, fica dispensada essa 4ª comunicação. Tá ok? Quem ia perguntar? Você. Não é obrigatório, pessoal. Vejam, o colega perguntou se por acaso é obrigatório o advogado acompanhar a lavratura do auto de prisão. Pessoal, não é, porque o inquérito policial, e dentro dele se insere o auto de prisão, ele tem natureza inquisitiva. Como ele é inquisitivo, não tem contraditório e não tem ampla defesa. E se não tem contraditório, o defensor técnico é presença facultativa e não obrigatória. Então, se não houver defensor, pessoal, o delegado lavra o auto de prisão sem necessidade de nomear defensor para esse ato. Tá bom? O defensor não é obrigatório durante a lavratura do auto de prisão, porque essa fase é inquisitiva e a defesa técnica é facultativa, o defensor nessa fase é facultativo e não obrigatório.
Ah, sim, pessoal. Se o defensor, se o advogado dele comparecer à delegacia, ele tem direito de acompanhar o auto de prisão. Até porque, pessoal, a gente vê em inquérito policial que o advogado tem direito de acompanhar os depoimentos do cliente e o interrogatório do cliente, sob pena de abuso de autoridade por parte do delegado de polícia. Você encontra isso no artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB. Ele fala que é direito do defensor assistir ao cliente investigado nos depoimentos e interrogatórios que prestar. Ele tem direito de acompanhar o interrogatório do cliente dentro do auto de prisão. Mas isso se o advogado comparece. Se não comparece, o delegado lavra o auto de prisão do mesmo jeito, sem advogado. Tá? Ele é presença facultativa no inquérito, inclusive no auto de prisão. Tá ok? Beleza, gente. Tá? E para a gente fechar, pessoal, essas formalidades, a última questão é: o delegado tem que prazo para poder fazer a formalização completa da prisão? Ele tem que fazer, pessoal, essas formalidades todas até a última comunicação em que prazo? Olha só, ele tem que fazer, gente, tudo isso em quantas horas? Ele tem que fazer tudo isso daqui, ó, tudo, da primeira à última formalidade, em 24 horas contadas da prisão. Então ele tem, pessoal, para a formalização completa do flagrante, ele tem o prazo de 24 horas contadas da prisão. A partir do instante em que ele foi fisicamente capturado na rua, ele tem 24 horas para a formalização completa até a última comunicação. E aqui é a mesma coisa. E se a OAB disser, pessoal, que o delegado, a gente não encerrou a formalização dentro de 24 horas? Isso configura uma ilegalidade que enseja mais tarde o relaxamento da prisão, como nós veremos após o intervalo em nosso próximo bloco. Tá ok? Até já, então.